Olá, turminha do terceiro ano. Hoje a nossa aula é na matéria de Ciências Sociais, na página 278. Nós iremos falar sobre a diversidade cultural no Brasil. Você já imaginou qual é o significado da palavra cultura? A palavra cultura, ela vem do que possui vários significados, entre eles do que ela está associada aos costumes de um povo, hábitos, crenças, vestimentas, religião, arte, valores morais, mitos e tudo aquilo que influencia o seu modo de viver, de sentir, de pensar e de agir. Assim, quando falamos da diversidade cultural, estamos referindo a diferentes costumes nas várias sociedades e também, muitas vezes, dentro de uma mesma sociedade, como é o caso do nosso país, no Brasil. O Brasil é um país com grande diversidade cultural. Esta é uma das características do nosso país e ela está presente por todos os diferentes povos que fizeram parte da construção da cultura brasileira do decorrer de sua história. Quando nós falamos sobre a diversidade cultural, nós observamos o quê? Porque o Brasil ele é um dos países que tem o caso mais de diversidades culturais, porque assim, o nosso país ele é um país grande, então cada estado ele tem uma cultura, por exemplo, o nosso estado do Pará, nós temos a cultura do tacacá, do vatapá, as pessoas que nascem para Belém, que moram ali mais por perto de Belém, elas falam que é mais chiando, né? Não é como a gente, são poucos nós que moramos aqui na nossa cidade que falam chiando. As pessoas que falam chiando, a maioria vem mais da capital ou que moram ali pela redondeza da capital. Já a nossa cidade, por exemplo, tem diversas pessoas que têm de culturas diferentes. Porque aqui na nossa cidade, em Jacundá, nós temos a família que veio do Paraná, nós temos a família que veio do Espírito Santo, que veio do Maranhão, que veio do Ceará, e assim sucessivamente. Então, há no Brasil uma diversidade de cultura muito grande, né? Aí fala assim: antes da chegada dos portugueses ao Brasil, aqui viviam diversos povos indígenas, cada qual com a sua cultura, e todos muito ligados à natureza. Após 1500, os portugueses chegaram e decidiram colonizar o Brasil. Trouxeram elementos da cultura europeia. Durante a colonização, também houve a vinda de africanos escravizados pelos europeus. Alguns séculos mais tarde, outros povos, como os italianos, alemães, japoneses, também se instalaram por aqui. Encontro dessas várias culturas resultou a chamada diversidade cultural brasileira, que é, igual eu falei, cada estado aqui do Brasil, ele tem uma diversidade cultural, porque essas pessoas que vieram de fora trouxeram culturas diferentes, aonde fez uma mista, né, no nosso país. Aí na página 200 fala assim, que além da herança de outras culturas, o encontro entre esses povos diferentes fez surgir costumes e características que são tipicamente brasileiros e se manifestam de forma comum de todas as regiões do país, que é o caso, por exemplo, da língua e da religião. A nossa língua oficial do Brasil, ela é portuguesa, embora seja uma herança dos portugueses. Atualmente, ela apresenta características diferentes da língua de origem, né? Uma delas diz respeito ao vocabulário, a qual foram incorporados termos de outras línguas, por exemplo, as indígenas, como abacaxi, tatu e jacaré, e as africanas, como cafuné, mochila e bambolê. Além disso, cada região do Brasil possui termos que são usados tipicamente por aqueles que neles vivem. Por exemplo, alguns termos utilizados em algumas regiões do Nordeste brasileiro são estranhos para os moradores da região Sul e vice-versa. Os sotaques também variam de acordo com a região do Brasil. O Brasil é um país onde há várias religiões, né? Cada brasileiro é livre para escolher a sua crença. Algumas religiões estão presentes em várias regiões do país. São exemplos as religiões praticadas por brasileiros: o catolicismo, o candomblé, o protestantismo, o espiritismo, o islamismo, a Umbanda, judaísmo e entre outras.
Aí as lagartixas são conhecidas por outros nomes, dependendo da região do Brasil. Em Belém do Pará, por exemplo, elas são chamadas de osgas, totalmente diferente do que nós falamos, mesmo nós morando aqui no Pará, né? Aí no exercício da página 282, vocês vão ler uma reportagem e vão responder o que se pede. Na letra A fala assim: segundo o texto, o filme é falado sobre os cearenses. Como isso pode ser explicado, já que em nosso país falamos português? O que vocês irão falar aí? Vocês vão falar sobre a questão das diferenças linguísticas, né, de cada região, os sotaques que nós temos, né? Que os cearenses, eles têm uma forma de falar diferente da nossa, né? Então, vocês vão colocar aí que as diferenças linguísticas regionais é que se manifestam no vocabulário brasileiro, tá bom? Aí na letra B tá pedindo para vocês pesquisar algumas palavras que fazem parte da cultura de algumas regiões, como o Rio Grande do Sul, região sul, e o Ceará, que é a região nordeste, ou outras regiões do Brasil. Aí vocês irão colocar aí a região sul, que é os gaúchos e os cearenses. Nos gaúchos, por exemplo, prenda, a mulher do gaúcho. Tchê, a pessoa, cara. Melena, cabelo. Mandioca, aipim. E os cearenses, arrepiar, perturbar, abrir, ligar. Quengo, cabeça. Dar pitaco, emitir opinião, né? Esses são exemplos que eu estou dando para vocês, que vocês podem colocar aí. Porque podemos afirmar que o Brasil possui diversas culturas? Por que podemos afirmar isso que eu acabei de falar para vocês? Porque através de quê? Dos povos que vieram de fora, trouxeram vários costumes, aonde cada região ficou com um costume diferente. Aí vocês podem colocar assim: porque os povos diversos fizeram parte de uma formação da cultura brasileira, como os indígenas, os portugueses, os africanos. Por este motivo, a cultura brasileira possui elementos de diversas culturas, além de ser desenvolvido as suas particularidades. Vocês podem colocar assim. Na número 3, além de indígenas, portugueses e africanos, outros povos colaboraram para a formação cultural brasileira. Cite alguns. Aí vocês vão colocar aí que são os italianos, os alemães, os japoneses, né? Os franceses, os holandeses também fizeram parte dessa formação da cultura brasileira. Aí no exercício proposto, da página 284, vocês irão colocar assim, na número 4. O Brasil possui uma importante característica cultural, que é qual? A presença de muitos habitantes, a existência de muitos animais, a diversidade cultural. Sim. A existência de muitas opções de brincadeiras? Não. Então, vocês vão marcar a resposta correta. Na número 5, por meio de um desenho, represente a diversidade cultural brasileira. Vocês podem colocar, vocês podem desenhar o carnaval, vocês podem desenhar a festa de São João, vocês podem desenhar, como é que fala? As comidas típicas, né? Que cada região tem, pode colocar da nossa região, né? Do nosso estado, que é o estado do Pará, que vem o vatapá, o tacacá, tem o carimbó, que é uma dança típica aqui do nosso estado, tá bom? Aí qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Beijos, a tia tá com saudade.